criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Recordem, Janes e Jambres voltariam nos últimos dias e personificariam. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Rosa de Saron, conjunto da fé cantando em momentos no tabernáculo da fé. Rosa de Saron, vem ao meu coração, dá-lhe da fragrância desse amor sem par, para que eu receba em minha vida aqui o aroma que só teu amor pode exalar. Rosa de Saron, rosa de Saron, abre radiante amor em nosso coração. Rosa de Saron, dom que desceu do céu, faz de minha vida um vaso em teu louvor, e que eu viva sempre assim a perfumar aqueles que
nações render louvor a ti, e a noiva em toda a terra irá te adorar. Rosa de Saron, rosa de Saron, ave radiante, amor em nosso Recordem, Janes e Jambres voltariam nos últimos dias e personificariam. Ouvintes, uma coisa que deveria ser o sustento, a base de todos os ministérios, falando de pregadores, deveria ser a vocação direta de Deus. Há muitos que honestamente, sinceramente, são chamados, são reconhecidos, mas não demora muito, eles reconhecem que de fato não têm aquilo. Nós temos exemplo na vida prática. A profissão, por exemplo, a Escola Técnica Federal do Brasil, lamentavelmente, isso ficou para trás. Ela fazia teste de vocação. Tinha muitos e muitos departamentos profissionais. Desenvolvia mecânica, eletrotécnica, eletrônica, marcenaria, alfaiataria e gráfica e vai por aí. O aluno fazia um rodízio por todas as oficinas. Depois, então, é que iria, através desse rodízio, sintonizar com a sua vocação. Muitos ficou confirmado que realmente era aquilo, mas alguns não. Houve um engano. E o melhor que eles fizeram foi parar em tempo de começar uma outra coisa que encaixasse realmente com o seu dom. Há pessoas que são influenciadas, por exemplo, a pescar, porque seus amigos pescam. Mas não demora muito tempo, ela esquece daquilo. Ela não tem aquilo no sangue, ir para o mato, aquela influência, mas aquilo não está no sangue, não está na sua natureza. E logo desistem.
o melhor que faz. O profeta de Deus está citando Janes e Jambres, que foram dois mágicos de Faraó que resistiram a Moisés. Eles não resistiram a Moisés discutindo uma tese sobre transformar vara em serpente. Não foi isso. Eles chegaram calados e fizeram a mesma coisa que Moisés fez. O profeta diz, eles, segundo as Escrituras, eles resistiram a Moisés. Mas toda resistência é para valorizar e identificar uma verdadeira chamada. A resistência de Janes e Jambres vindicou a Moisés. Eles estavam fazendo bem. Eles eram legítimos. Eles eram legítimos. Eu, no meu modo de ver, hoje, agora, no presente momento, na fase da noiva de Jesus Cristo na terra, Janes e Jambres já ficaram para trás. Agora é Datã, Coré e Abirão, encabeçando toda a desgraça que houve no deserto. Toda desgraça. A morte de mais de 2 milhões dos que saíram do Egito, ficando apenas 2, Josué e Calebe. Então, é fácil entender isto. Os sistemas dos quais nós saímos nos resistiu algum tempo atrás. Mas hoje nós não temos Janes e Jambres nos resistindo. Houve um êxodo. Inclusive foi um tempo que a gente queria ganhá-los. Mas a Bíblia se repete de uma forma precisa. Se você não compreende bem da Bíblia Sagrada, às vezes você ganha muito com isto, quando você tem a humildade de parar, ouvir e crer. É muito claro, nítido aos nossos olhos a fase presente do nosso ministério. Então, nós não estamos a estas alturas enfrentando aquilo que o irmão Branham enfrentou na época e que nós também enfrentamos na nossa terra. Janes e Jambres, personificadores, imitadores. Por isso explodiu esse espírito de exorcismo, de comércio, da cura divina, no mundo todo. Mas eles, sim, não passaram da segunda etapa. Agora eu pergunto, Datã, Coré e Abirão entraram na terceira etapa? Na terceira puxada de Israel? Não. A coisa é bem clara, vamos repetir. Então, o que Janes e Jambres tentam fazer é imitar. Mas a resistência de Coré e Abirão e Datã não era imitar apenas. Era ser igual. E inspirar a murmuração.
a insatisfação com o líder. Veja aí 1 Coríntios capítulo 10. E vocês entenderão melhor o que o Espírito está nos advertindo nesta hora. Então vamos ver, sempre baseados nesta série, na mensagem O Desvelar de Deus. É uma mensagem tremenda. Um homem diz que ele faz os milagres. Um homem pregador diz que ele pode fazer até a água virar vinho e outras tantas maravilhas, conforme Mateus 7, e crer em 3 deuses, em 3 pessoas divinas, em 3 pessoas distintas, e nem sequer usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no batismo, no ato, como os apóstolos usaram. Porque em Atos 2, 38 e demais referências, e a história até 300 anos depois de Cristo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi usado no batismo, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero ver qual é o sábio entendido do século que pode resistir a isso. Faça isso virar uma cobra também. Não tem jeito. Não tem como. 325 anos depois de Cristo, foi que ficaram estabelecidos esses princípios malignos de 3 deuses e, consequentemente, tiraram o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do batismo, conforme Atos dos Apóstolos. Mas isto, dizem, é rudimento. Ora, se não pode nem com o alfabeto, o que pode fazer com a álgebra? Se não podem acertar nem mesmo com os rudimentos, onde estarão com o Apocalipse, com os 7 selos, com os 7 trovões? Analisamos assim para que você seja encorajado, irmão, seja encorajada, irmã, pela graça divina que nós temos alcançado sem nenhum merecimento, sem nenhum mérito, sem nenhuma dignidade própria. Nós não estamos entre os tais, nem antes do mar, nem depois do mar. Quem está depois do Jordão? Quem está na era do vencedor? Quem tem passado por anos, fases terríveis e está de pé até hoje? Você diz, pela graça de Deus eu estou aqui. Dê glória a Deus, porque isso não é de quem quer nem de quem corre, mas sim de quem Deus chama. Aleluia. Agora, veja só, todos eles viram sinais e maravilhas. E foi ali, então, que Deus começou a tratar com seu povo como igreja. Porque antes, lá no Egito, era como povo, e no deserto era congregação, era igreja. E essa igreja estava vendo de uma forma separada maravilhas após maravilhas,
inclusive debaixo da coluna de fogo, da nuvem que fazia sombra durante o dia, no causticante deserto, e iluminava durante a noite. Era o arraial mais bonito do mundo. Era a coisa mais maravilhosa do mundo. No deserto, sendo guiado, sendo coberto por aquela coluna de fogo que era o próprio Deus. Mas, meus irmãos, veja o que Paulo diz aos Efésios capítulo 4, verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Pai, e por todos, Filho, e em todos, Espírito Santo. Aqui está a grandeza da coisa. A nuvem era sobre, mas a nuvem não estava neles. Pai, sobre a nuvem. O por todos era Moisés, representando a Cristo. E em todos só se referiu, só se cumpriu em Josué e Calebe. Porque o espírito que estava naquela trindade maligna, Coré, Birão e Datã, não era daquele que estava sobre eles. E note-se que todos eles estavam debaixo. Deus, a nuvem estava sobre todos eles. Mas quando chegou no Jordão, aí era diferente. Não tinha nuvem sobre eles, tinha que estar neles, por eles e neles. Aí estava o Josué representando o Espírito Santo, e o Calebe, aqueles que ficam com o Espírito Santo, que têm o Espírito Santo, e que andam no Espírito de Josué, fazendo tudo que Moisés mandou. Josué não deu mandamentos novos. Ele só disse assim: faça tudo conforme Moisés. E vamos lembrar mais uma vez que quando Jesus chegou aqui na terra, em pessoa, Deus, até hoje os judeus não falam na lei de Josué, mas sim na lei de Moisés. Ora, irmãos, sobre a nuvem, por todos, Jesus Cristo, Jesus, e em todos, Espírito Santo, em você, isto quer dizer, Cristo em você. São João 14, o Espírito de verdade que o mundo não conhece, não pode reconhecer, não pode ver, mas que habita convosco, era Jesus. Mas estará em vós o mesmo Espírito, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, durma com isto, levante com isto no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
agradecer a Jesus o que fez por mim sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos e quero dar o meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por